eu sou Ana Paula Adame e estamos de volta com o nosso programa viversaude.tv. Hoje o nosso tema é um tema muito pouco difundido na mídia. É possível calcular a altura do meu filho? E para responder essas questões, o nosso convidado de hoje é o Dr. Leandro Nani Pires. Tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bom, Ana Paula? E o nosso consultor médico, Dr. Mauro Coimbra. Tudo bom, Ana Paula? Dr. Leandro é médico ortopedista formado na Faculdade de Medicina de Jundiaí, médico titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Quadril. Dr. Leandro, quais os sinais que os pais devem observar para iniciar precocemente o tratamento da baixa estatura? Então, Ana Paula, o familiar, o responsável pela criança, normalmente ele procura o consultório médico depois que ele percebe algumas situações no cotidiano da criança que acabam alertando o familiar. Esses sinais são bem corriqueiros do dia a dia. Por exemplo, a criança começa a brincar com os coleguinhas perto do bairro e o pai percebe que ele é menorzinho que os colegas. Ou então a criança gosta muito de praticar um esporte, mas acaba não fazendo esse esporte no colégio. Por quê? Porque normalmente acontece uma certa represália devido à estatura dele ser muito abaixo dos coleguinhas que praticam esse esporte. Já começa então o famoso bullying. Exatamente, essa seria uma das possibilidades. E a mais comum de todas é quando a criança atinge a idade pré-escolar, então ela acaba entrando naquele estágio em que vão ser feitas as filas no colégio, né, que a professora põe um atrás do outro, e aí o pai percebe o quê? Que a criancinha dele está realmente na frente, quer dizer, o menorzinho da turma. E normalmente a criança leva esse problema, essa situação para os pais? Normalmente acontece o inverso, tá? O pai é que percebe que tem essa alteração, quer dizer, o pai é que se assusta com essa diferença da estatura do filho e acaba procurando o médico. A criança nessa altura, ela percebe que está diferente, que é um pouquinho mais baixa que os coleguinhas, mas ela mesma não se importa tanto com isso. É interessante. E na sua opinião, quais são os fatores que mais influenciam o desenvolvimento ósseo? São alguns fatores extremamente comuns, tá? Principalmente relacionados à nutrição, tá? Então, alimentação saudável, pesquisa de alguns problemas do dia a dia, como verminoses, como anemia ferropriva, tá? Que é mais comum na faixa etária das criancinhas, que são temas muito comuns, mas ainda difundidos pelo interior do país. Tá? Quer dizer, é muito comum a anemia ferropriva, é muito comum verminose, e o que acontece? A criança se alimenta, mas devido a essas patologias, ela não consegue nutrir o organismo. Então ela se alimenta sem aproveitar os nutrientes. Um outro fator muito comum é o familiar, tá? Também conhecido como genético. Então seria o quê? A altura, a estatura do pai e da mãe. Então nós vamos depois estar calculando, de acordo com a altura do pai e da mãe, um alvo, né? uma altura-alvo para a criança estar crescendo, que está relacionado com os familiares. No caso da baixa estatura, por motivos de verminose, qual é a incidência? É uma incidência menor ou nutricional? As verminoses são muito comuns, principalmente no interior do país. Tá? Em cidades, metrópole, cidade grande, é um pouco mais incomum ver isso, tá? Mas é bem comum no interior do país. A porcentagem mesmo, não saberia dizer quanto, mas é bem comum. Doutor Leandro, agora eu vou te fazer uma pergunta que, inclusive, se nós pudéssemos, nós, pai e mães que estão assistindo o programa, se nós pudéssemos saber a altura que o nosso filho vai ficar, seria muito bom, inclusive para o filho que está sofrendo esse problema de bullying na escola. Existe algum exame que nós possamos calcular a altura do nosso filho? Sim, existe. Tá? Existem alguns métodos consagrados já para estar se calculando a altura prevista de crescimento de uma criança. O mais comum de todos é através de uma regra, tá? Que a gente vai fazer um cálculo de acordo com a altura dos pais. Tá? Então, como que é feito esse cálculo? Ele é um pouquinho diferente para o menino e para a menina. Então, o cálculo é feito da seguinte maneira. Pega-se a altura do pai, soma-se com a altura da mãe, mais 13 centímetros se for menino, ou menos 13 centímetros se for a menina, divide-se por 2 e no final, a altura final vai ser somada e subtraída de 10 centímetros. Ou seja, nós vamos pegar a média da altura do pai e da mãe e colocar uma diferença de 10 centímetros para mais ou para menos de crescimento. Então esse é o que nós vamos chamar, essas duas medidas são o alvo de crescimento que essa criança pode estar atingindo. Nos meninos é um pouquinho maior, nas meninas um pouco menor.
No gráfico nós vamos estar mostrando, então, que depois que é feito esse cálculo, são marcados através de gráficos pré-estabelecidos, tá, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da criança, e que são divididos em curvas de crescimento, tá? Elas são conhecidas como percentis. Então, depois que é colocado a idade final dentro dessas curvas, o acompanhamento que vai ser feito no gráfico é se a criança ela vai estar apresentando ou não uma velocidade de crescimento compatível para permanecer dentro dessas duas curvas. Estando compatível, nós chamamos de desenvolvimento e crescimento normal. Quando essa criança apresenta uma velocidade de crescimento abaixo do esperado no gráfico, aí é que vai ser feita a pesquisa para estar tentando descobrir o porquê que ela está com essa baixa velocidade de crescimento, que no final vai desenvolver a baixa estatura. Existe algum outro exame que seja feito? Outro dia pediram para eu fazer um exame no meu filho do raio-x de idade óssea. O que seria esse exame, doutor? Exatamente. Uma outra técnica é através de uma radiografia simples do punho e da mão esquerda da criança. Tá? O que é feito com essa radiografia? Ela é comparada com imagens já pré-estabelecidas de idades ósseas de um estudo pregresso com uma quantidade grande de crianças. E aí o que é feito? É comparado a maturação dos núcleos de ossificação dos ossos da mão com essa tabela de referência. Através dessa tabela de referência e dessa comparação, pode-se dizer a idade óssea que a criança está no momento. Vale lembrar o seguinte, a idade óssea não tem nada a ver com a idade cronológica, e é a partir daí, da diferença entre a idade óssea e cronológica, que nós vamos estar fazendo um estudo, que o pediatra, que está acompanhando a criança, vai estar fazendo um estudo para ver a necessidade ou não de estar iniciando o tratamento. Existem, com relação ao exame da idade óssea, existem estudos científicos que comprovem que realmente, de acordo com a análise desse raio-x, essa criança vai ter determinada altura ou não? Sim, esses dois métodos, eles se somam para estar tentando atingir uma melhor porcentagem de acerto com relação à altura que a criança vai estar desenvolvendo. Então, são usados dois tipos de cálculo, o da estatura através da altura dos pais e o da idade óssea da criança. A partir do momento que se tem esses dois resultados, nós vamos cair em dois tipos principais, de alterações. Então, uma delas é a constitucional, quando a criança tem uma idade cronológica e uma idade óssea atrasada com relação a essa idade cronológica. E uma situação que se chama de familiar, que é a familiar, ou seja, a idade cronológica é próxima da idade óssea. Qual que é a principal diferença entre esses dois casos? Quando a criança tem uma idade cronológica de 15 anos, por exemplo, e 13 anos de idade óssea, ou seja, um atraso na idade óssea, quer dizer que ele ainda tem um potencial de crescimento grande. Ou seja, aquela criança que nós vamos esperar atingir a maturidade cronológica de 17 anos, para ver se a maturidade óssea vai atingir também. Então, normalmente aquela criança que ela é menor, existem meninos, inclusive, que é interessante, eles são menores até 14, 15 anos, de repente eles têm um estirão e ficam mais altos. Exatamente, é isso que eu falo do estirão do crescimento final. Tá? Então a gente acompanha para estar esperando esse estirão. Quando a criança tem uma idade cronológica próxima da idade óssea, aí é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o potencial de crescimento dele é um pouquinho menor. Ou seja, ele já está próximo da altura dos pais, da família. Então ele vai crescer, mas numa velocidade de crescimento um pouquinho menor. Doutor Mauro, agora uma pergunta interessante. Inclusive eu sei que hoje muitos médicos estão orientando os pais e administrando até alguns hormônios sem terem conhecimento e embasamento para. Qual a sua opinião em relação à administração do hormônio de crescimento para jovens com a idade óssea atrasada? Olha, Ana, é assim, o hormônio ele é adequado no tratamento, ele tem a função dele realmente é o hormônio do crescimento, além de outras funções que o hormônio apresenta. Mas sempre levar em pauta, o pai procurar sempre algum especialista que vai acompanhar essa criança, ter um acompanhamento fidedigno e estar sempre junto, avaliando e vendo a origem desse déficit de crescimento, se não é uma origem só nutricional ou se ele tem realmente o déficit hormonal, e a partir disso ele fazer toda uma evolução do paciente, um acompanhamento e um protocolo para esse paciente. E, geralmente o que eu acompanho, eu preconizo para o pai,
que ele tenha sempre uma atitude multidisciplinar. Ele trabalha com o médico, com o personal e com o nutricionista, porque aí ele vai fechar totalmente todas as vias da criança. E não esquecer, né, doutor Leandro, que existe a predisposição genética. Exatamente, Ana. Então, como o Dr. Mauro falou, é muito importante o acompanhamento do especialista, tá? Normalmente o pediatra que já cuida da criança. Primeiro, então, é feito o diagnóstico de que ela tem uma baixa estatura e depois é proposto um tratamento para que ela consiga fazer o quê? Uma reposição hormonal e tente atingir o alvo que nós já comentamos da sua estatura final. Vale lembrar, né, que esse tratamento tem que ser seguido pelo pediatra, pelo médico da criança, porque as doses são terapêuticas e, como uma medicação, ela tem algumas complicações, alguns efeitos colaterais. Como toda medicação, não é, doutor? Como toda medicação. Então, vale estar frisando, né, que a criança que vai fazer a reposição hormonal com GH, ela pode apresentar dores de cabeça, tá, frequentes, ela pode apresentar algumas patologias relacionadas aos quadris, tá? Então ela sente dor, ela vai começar a mancar, por exemplo, está se mancando em casa, tá? Então são sinais de alerta para o pai estar de olho, para estar retornando ao especialista para estar passando como é que o tratamento está sendo realizado. Uma outra coisa importante é como é que nós vamos saber se esse tratamento está sendo bem realizado, quer dizer, se o resultado dele está sendo bom. Tá? Dois fatores são essenciais, assim, principais para a gente estar vendo isso. O primeiro é se a velocidade de crescimento dele, no gráfico que nós já comentamos, essa criança volta a atingir as curvas de crescimento adequada para ela. Tá? E a segunda é se ela ainda tem uma idade óssea compatível com o crescimento. Porque se essa criança já tiver uma idade óssea perto do final do crescimento, a resposta ao hormônio, ao tratamento vai ser menor. Precisa estudar realmente se vale a pena. Exatamente. Eu quero agradecer a presença do Dr. Leandro e do Dr. Mauro. E no próximo bloco, Raio X Saúde, nós vamos falar sobre corrida de rua. Estamos de volta com o nosso quadro Raio X Saúde e nós vamos falar sobre a corrida de rua. E para esclarecer e nos informar sobre o que é a corrida de rua, estamos com o professor Mário Sérgio. Tudo bem, Mário Sérgio? Tudo bem, Ana. Tudo o nosso consultor médico, o Dr. Mauro Coimbra. Tudo bom, Ana? Bom, Mário, tudo bem? O professor Mário Sérgio é diretor da Run e Fun, assessoria esportiva, bacharel em educação física, consultor e colunista da revista Runner World e consultor de qualidade de vida em grandes empresas. Além disso, é presidente da OCIP Esporte Solidário. Isso aí. Está sempre lutando pelo esporte? Sempre pelo esporte, desde garoto. O nosso programa, o Viver Saúde, nós queremos ajudar as pessoas que querem praticar esporte, se exercitar. Algumas não gostam de academia e outras não podem. No momento estão com o bolso aí um pouquinho apertado e não têm condições de frequentar. Você é especialista em corrida de rua. O que você diria dessa prática esportiva? Olha, a prática da corrida de rua ela é muito democrática, né, Ana? Porque, primeiro, que todo mundo pode começar caminhando mesmo, né? Acho até recomendável que comece caminhando, em vez de já sair correndo. Mas é democrática, ela pode ser praticada nos parques, ela pode ser praticada nas ruas, nas praças, né? Em vários locais, ou mesmo em academia, se a pessoa frequenta academia, ou dentro da casa dela, se tiver academia, nos clubes. Então, eu considero a corrida de rua uma das práticas mais democráticas que tem no Brasil hoje. É por isso que é um dos fatores que mais cresce no Brasil, uma das atividades que mais cresce hoje no Brasil. Né? Inclusive, toda essa sensação ao ar livre, o sol, Fora isso é muito gostoso, né? Como você bem falou, muita gente não gosta do ambiente fechado, né, das academias. Apesar da gente ser, como educador físico, a gente também defende as academias como um local, né, de fortalecimento, de complementação com o trabalho de peso.
Mas tem muita gente que prefere mesmo ao ar livre. Então, como acho que isso é um dos pontos que caiu tão bem no gosto do brasileiro, assim, essas corridas, as provas e a prática da caminhada e da corrida nos parques. E é importante ter essa alternativa, né? O intuito do nosso programa é realmente difundir o esporte e estimular as pessoas. Então, se tem alguma dificuldade, está aqui o professor Mário Sérgio, que ele vai, inclusive, professor, qual o seu conselho para uma pessoa que quer iniciar esse esporte? Olha, primeira coisa, né, estou do lado de um médico aqui do meu lado, e eu sempre falo o seguinte, que a primeira coisa é procurar um médico, entendeu? Todo mundo que vai praticar uma atividade física deve passar por um médico, deve fazer uns exames, e o médico poder avaliar se ele está apto para isso. Porque muitas vezes as pessoas fazem parte dos grupos de risco, né, que são os obesos, os sedentários, né, as pessoas os hipertensos ou com colesterol alto. E é importante, a prática de atividade ela é fundamental para todos esses problemas. Mas é muito importante que a pessoa comece sabendo como é que ela está, né, doutor? É claro. Sabendo em que nível que ela deve começar de frequência cardíaca, se tem alguma restrição ou não, para que o educador físico, né, que é a figura que vai ajudar, ou mesmo se ela não tiver condições de estar com o educador físico, se ela for começar por conta, ela pelo menos começa já com uma segurança. Então a primeira coisa é visitar um médico e ver se você está apto. Vamos supor que o médico então fez a visita ao médico e o médico liberou. Liberou. Aí, para a prática da caminhada e da corrida, e a gente até prefere que comece com a caminhada, né, não saia correndo aí, é importante usar um bom tênis, né, um tênis que tenha um solado, né, maior aqui, mais macio, que proteja mais, né, porque a primeira parte que tem contato ao solo, né, normalmente é a parte do calcanhar. Então essa parte tem que ter uma proteção boa para diminuir o impacto, né, a gente sabe que a corrida, né, a caminhada é mais ou menos 1,5 vezes, 2 vezes o peso do corpo para cada passada. A corrida vai 2,5 vezes até 3. Importante esse detalhe. Então uma pessoa que pesa 80 quilos, quando ela corre, ela está jogando 2 vezes, 2,5 vezes o peso, quase então, 200 quilos. Acima de 160 quilos no mínimo. No mínimo, em cima das articulações. Então é importante que o tênis seja bom, né? Por isso também que a gente fala para começar caminhando, para que haja uma adaptação fisiológica, né, ao exercício, né? E isso às vezes varia de pessoa para pessoa, mas normalmente é rápido, assim. Em 4 semanas, muitas pessoas que começam caminhando já começam a se sentir à vontade para começar com um trotezinho, que a gente chama de trote, né? A primeira dica do professor, um tênis com um solado macio, relativamente grosso. Exato, um pouco mais alto, né? Um pouco mais alto. Hoje em dia você tem no mercado vários tênis, então você vai numa loja, você tem várias possibilidades, mas tênis específico para corrida e para caminhada, né? Uma outra coisa importante, como a gente vive num país tropical, né, abençoado por Deus, como já dizia, é legal também para quem corre de dia, né, ou no calor, um boné para proteger, né, a cabeça, acho que uma boa também, né? Isso é muito importante até para evitar futuramente algum câncer de pele. Também para isso, que é muito bem lembrado, né, Ana? E usar também, né, estou fazendo até a propaganda da equipe lá, mas usar uma camiseta, né, que é visível. Isso aqui, essa cor não é à toa, né? A nossa cor de equipe, ela tem essa cor bem chamativa para que, ao correr muito cedo, né, que ainda está escuro, ou também à noite, ao entardecer, já começamos a perder aquela visão mais... Aquela visão, exatamente. Você tem camisetas que chamem a atenção, ou que tenham detalhes, às vezes, que são detalhes fosforescentes, né, que são alguns detalhes que vêm na camiseta, que também protege. Uma outra coisa importante é o material da camiseta, né? A camiseta de corrida, ela tem um material, uma trama, que permite a troca do calor, né? Então sai o calor, tem a transpiração, perde a água, mas tem a troca do calor. Se você usa uma camiseta de malha, por exemplo, não há essa troca do calor, então você acaba desidratando. Muitas pessoas têm ainda esse erro, né, de achar que depois de correr 1 hora perderam 2 quilos. Isso né? é um tabu, né? É um tabu, não existe, durante muito tempo. Muito tempo, né? Ninguém perde 2 quilos em 1 hora. Essa água que ela sai em forma de suor. Em forma de suor, você desidratou 2 litros de água, né? Então é importante, até como uma das dicas, né, que a pessoa nunca pratica atividade física em jejum e nem desidratada. Então, procurar sempre tomar água antes. Que não vai e durante aumentar também, o peso. hoje é muito importante a hidratação durante a atividade física. Durante a atividade física, o American College fala em 200 ml a cada 15 minutos, né? Então daria uns 3 copinhos por hora,
né, para cada atividade física. Muito importante a hidratação, levar uma garrafinha, que inclusive é bem baratinha, né? É baratinha, ou você leva, ou você vai em alguns parques como Ibirapuera, por exemplo, tem. eu estou aqui de São Paulo. Ibirapuera tem bebedouros em vários locais do parque. Então, a pessoa parar, tomar a mesma água e nunca, mas nunca mesmo fazer atividade física em jejum. E para você que está sedentário, levante do sofá, né? Vamos começar com a caminhada, conforme o professor Mário nos disse. E o Dr. Mauro Coimbra vai dar dicas para você que quer começar a praticar a corrida de rua com segurança. Então, para você que quer começar uma atividade, não só caminhada, qualquer atividade, a recomendação é sempre o que o professor Mário falou, você procurar um médico, fazer a tua avaliação, ver como é que está o teu cardiorrespiratório, ver como estão as suas articulações. No tênis, eu acho muito importante você ir a um ortopedista e ver o tipo de pisada que você tem, porque cada um pisa diferente e um tênis errado pode estragar mais ainda o teu corpo. Então é muito importante essa conscientização dos aparelhos, você tem que ter o aparelho adequado para aquilo que você vai fazer. E o que nós ressaltamos também muito é do condicionamento, não só da corrida, você precisa preparar a sua musculatura para o impacto. Então, ter atividade de academia é muito importante, você fazer um fortalecimento é muito importante e você ter uma orientação de um profissional também é muito importante. Professor Mário Sérgio, uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, ela tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o impacto. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, começar caminhando. Com certeza, quem está acima do peso deve começar caminhando. E a partir de quanto tempo você aconselha que essa pessoa comece a trotar, a fazer uma caminhada um pouquinho mais rápida? Olha, isso é um pouco individual, né? Assim, depende muito da pessoa, depende do quanto acima de peso ela está, né? O quão destreinada ela está. E que, como bem falou o Dr. Mauro, também se ela pratica ou não um trabalho de reforço muscular, no caso da musculação. Porque, Ana, é o seguinte, os últimos estudos aí no mundo mostram que a musculação, diferente do que a maioria das pessoas pensam, né, ela é de grande valia, né, para um futuro saudável, para um envelhecimento saudável e para a longevidade. Então, mas eu não gosto de musculação, muita gente vai falar isso, né? Mas hoje em dia, com 30 minutos, 2 vezes por semana, você já consegue atingir os objetivos que são importantes. Então, o que eu falaria é o seguinte, quem está muito fora do peso, começar caminhando, sempre se preocupar com a frequência cardíaca, né? Então, não sei se as pessoas já devem ter visto os monitores de frequência cardíaca. Sim. O pessoal usa com uma cinta e fica olhando a frequência cardíaca. Se tiver condições de ter um, bacana. Inclusive do nosso site www.viversaude.tv.br vão estar as dicas do professor Mário Sérgio, inclusive com relação ao cálculo da melhor frequência cardíaca para você. Exatamente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Valeu, muito obrigado, Ana. Professor Mário Sérgio, Dr. Mauro Coimbra. E você que está aí, olha, teve todas as dicas para começar, não tem desculpa. Pelo menos uma caminhada já dá para começar. Porque você sabe, no nosso programa o importante é viver saúde.